Bom, falando sobre as transformações de coordenadas, é também sinônimo de transformada. É algo importante de se lembrar. Para que essa explicação não fique complicada, vamos evitar as informações técnicas, como essas. Legal, né? Nessa explicação ainda vai ser apresentada algumas fórmulas, porque infelizmente não tem como representar as transformações de coordenadas sem algumas, mas será simplificado. Bom, para começarmos, basicamente as transformações de coordenadas são formadas por um subconjunto de transformações lineares. Só para lembrar da apresentação dos colegas, o básico é que transformação linear é um tipo de função entre dois espaços vetoriais, mantendo a adição vetorial e multiplicação por escalas. Mas isso não importa, estamos falando sobre transformada. Falando da transformada, ela pode ser unidimensional ou bidimensional. Depende de um fator para se saber se ele é uni ou bi, que seria o tipo de informação que temos. Se for um vetor, criamos uma unidimensional. Se for uma matriz, criamos a bidimensional. Olhem como é legal as representações das duas dimensões em vetorial e somatório. Entenderam? Não? Nem eu. Mas é importante que saibam que representamos matematicamente dessas duas formas, vetorial e somatório. Sobre o núcleo da transformada, ela é composta por duas matrizes, a somatória e a somatória elevada a -1 da transformada. Aplicando essas fórmulas, podemos finalmente transformar coordenadas de um vetor B1 para um vetor B2. Fica a dica. Se os elementos de imagem pudessem ser considerados como coordenadas de um ponto em relação à base canônica, que não tem necessidade de usar essa equação para determinar o núcleo da transformada. Bom, com isso sabemos que o núcleo da transformada será a matriz da base de destino ou a sua inversa. Em outras palavras, pode-se encontrar um algoritmo que determina o núcleo de uma transformada unidimensional usando a função bidimensional, sendo que U seria linha e N seria coluna da matriz do núcleo. Já o núcleo para a transformada bidimensional é composto por uma função chamada matricial. Não é matrimonial. Tire aquela lá da cabeça. A matricial depende das coordenadas do ponto para a qual a transformada está sendo executada a cada instante. Um bom exemplo é uma representação gráfica da função matricial B. Pode ser obtido por meio de uma imagem em tons de cinza, composto de U vezes V bloco. Cada um composto por m vezes n pixels apresenta intensidades proporcional aos valores obtidos pela instanciação da função B. O núcleo de algumas transformadas bidimensionais pode ser que seja efetuado em duas etapas, que seja duas matrizes C e D, iniciando pelas linhas da matriz de entrada, posteriormente pelas colunas da matriz, resultando da primeira aplicação. Essas transformadas com essas propriedades são chamadas de transformadas separáveis. Bom, para definirmos uma imagem, temos que recordar de algo. Lembra que essa equação pode ser desconsiderada? Não? Pois devia. Então, ela é desconsiderada para determinar o núcleo da transformada, porque para determinar o núcleo da transformada só será dada apenas pela inversão da matriz da base do destino, como podemos ver nessa representação. Para finalizar esse conteúdo, vou falar como é a representação das transformadas de imagens. Uma transformação de coordenadas para imagens pode ser escrita na forma mostrada. Bom, resumindo, a imagem de entrada é representada pela matriz X, nxn, e o núcleo é definido pela função matricial. Com isso, os coeficientes resultantes são armazenados em y. Lembra da inversa da transformada? Então, ela está aqui também, onde a função matricial obtida com essa fórmula contém o núcleo.